Olá! Hoje temos em mãos um conjunto de documentos que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro. É verdade. De um lado, temos este PDF magnificamente ilustrado chamado A Guerra dos Tornos. Parece mesmo uma história de fantasia com reis, dragões, guerreiros. Sim, E do outro, temos uns documentos de apoio, notas do autor, guias pedagógicos. exato. A nossa missão aqui é tentar perceber como é que esta saga medieval é, na verdade, uma forma genial de ensinar a resolver equações do primeiro grau. É uma premissa fascinante, sem dúvida. A questão que estes documentos nos colocam é: como é que se pega num tópico que é, pronto, famoso por ser abstrato e, para muitos, um bocado seco, Seco é uma boa palavra, sim. e se transforma nisto, numa aventura épica? Vamos ver não só a história, mas a pedagogia por detrás disto tudo. Exato. Vamos lá então montar o cenário. Bem-vindos ao Reino dos Tornos. O nome que já dá uma pista. Sim, a geografia do reino é a chave de tudo. Temos o reino dividido ao meio por um rio amaldiçoado. E a maldição é uma lei da física local. Adoro essa descrição. Tudo que o atravessa inverte a sua natureza. Adições tornam-se subtrações, multiplicações, divisões. E essa é logo a primeira batota genial. Porque o autor pegou na regra mais aborrecida da álgebra. Aquela do o que se faz a um lado. Exatamente, o princípio da equivalência, e transformou-a numa lei da natureza. O rio, na verdade, é o sinal de igual, e atravessá-lo quer dizer a consequência de mover um termo de um lado para o outro. Fica muito mais intuitivo. Sem dúvida. É mais fácil lembrarmos de um rio mágico do que de um axioma. A história de fundo também é muito gira. Um rei antigo, o Pandorix, encontrou uma fórmula mágica, escondeu-a numa caixa e pronto, houve paz. Até que, Até que, séculos depois, o mago Incógnitos, um mago de coração partido, liberta os problemas outra vez e deixa a sua marca em todos. Um X. e os nomes, claro, Ah, os nomes são ótimos. nada é por acaso. As notas do autor explicam isso. Incógnitos é, obviamente, a incógnita. O X que temos de descobrir. E o rei que tem de resolver tudo chama-se Equalis. Lá está. Equalis, de igualdade. E o próprio reino, tornos, vem do verbo tornar. Porque os termos, Tornam-se noutra coisa quando atravessam o rio. exatamente, cada nome é uma pequena pista. Então, para resolver o caos, o rei Equalis cria uma competição anual, a corrida dos termos. E é aqui que os elementos da equação ganham vida. Sim, confesso que olhei para a ilustração e ao início não percebi logo tudo. Na margem esquerda do rio, o que é que temos? Um veículo com um X e 4 rodas. Que é a representação visual de x a dividir por 4. O x é o x, o numerador, as 4 rodas são o denominador. É uma fração, mas física. Ok, faz sentido. Mas depois, ao lado, está o chamado termo mistério. E isto parece mesmo saído de um filme. É a parte mais dramática. É uma carruagem com uma só roda guardada por 2 dragões. E os dragões têm prisioneiros, um X e um guerreiro com uma marca de menos. O que é que se está a passar aqui, matematicamente? Esse é o termo 2x-1. Os 2 dragões são o número 2, que está a multiplicar. Ah, ok. Os prisioneiros são o que está dentro dos parênteses, o x-1. E a roda única é o denominador 1. O autor usa o drama, os dragões, os prisioneiros, para sinalizar a operação que precisa de mais atenção. A propriedade distributiva. Exatamente. Brilhante. E na outra margem? Na outra margem, temos o termo 5, Que são 5 guerreiros num veículo de 2 rodas. Portanto, 5-2. precisamente. Então a equação, a corrida, é x4 plus 2x menos 1 igual a 5-2. A corrida vai começar. E o primeiro passo é pura magia visual. O termo mistério entra em ação. Os 2 dragões recebem ordens para distribuir o seu poder, o seu fogo, pelos prisioneiros. Sim. E esse fogo mágico multiplica tudo o que está na carruagem. O IX transforma-se em 2IX e o guerreiro une-os negativo em 2 negativos. É a propriedade distributiva, mas com efeitos especiais. Em vez de uma regra AB plus C igual a AB plus AC, temos dragões a cuspir fogo. Lá está. E cognitivamente isto é muito mais poderoso. O cérebro humano está formatado para se lembrar de histórias, de imagens fortes, não de fórmulas. Ninguém se esquece de dragões a multiplicar prisioneiros com fogo. Pois, a regra deixa de ser uma coisa arbitrária.
passa a ter uma causa e um efeito na história. A seguir, o rei Equalis olha para a corrida e para ele parece-lhe injusta. Vê veículos com 4 rodas, uma roda, 2 rodas, e então dá uma ordem. Uma ordem real. Exato. Ordena que todos os veículos passem a ter 4 rodas para equilibrar a corrida. De repente, o termo 5, que tinha 5 guerreiros e 2 rodas, passa a ter 10 guerreiros e 4 rodas. E os outros também são ajustados, claro. O que é que isto representa? Essa ordem real é a visualização de um dos passos mais temidos pelos alunos. Encontrar o denominador comum. O mínimo denominador comum. A ordem do rei não é injusta, pelo contrário, ele quer que a corrida seja justa, quer que todos compitam na mesma base, com o mesmo veículo. Claro. Para o veículo de 2 rodas passar a ter 4, tem de duplicar as rodas. Para ser justo, também tem de duplicar os passageiros. O 52, de forma muito natural, torna-se 104. Transforma um passo técnico num ato de justiça. É muito bom. E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Sim. Com todos os veículos sobre 4 rodas, aparece um mago feiticeiro, o Reduzidex. Gosto do nome. Ele lança um feitiço. Mexmix, Denominadorix, Desaparece-X. E, com um clarão, puf, todas as rodas desaparecem. E com esse feitiço, o autor transforma outra regra matemática em magia. A regra diz que, quando todos os termos de uma equação tenham o mesmo denominador, podemos simplesmente eliminá-lo. O que para muitos alunos parece uma batota. Por que é que posso fazer isto agora? Exatamente. A história dá-lhe um motivo, não os estamos a ignorar. Foi um mago que os fez desaparecer, dá um clímax, um propósito a um passo que é puramente processual. Se os meus professores tivessem usado mais magia, se calhar a minha vida tinha sido outra. E sem as rodas, a corrida fica muito mais simples. Fica muito mais clara. Agora só temos os passageiros. Sim. Na margem esquerda, o X original junta-se aos 8X do termo mistério. Formam um exército de 9X. E enquanto isso, os octos negativos, o -8. Sentem-se encurralados, fogem e atravessam o rio amaldiçoado. E a maldição, claro, transforma-os em octos positivos, +8. Que é a visualização de agrupar os termos, isolar a incógnita, e a travessia do rio, mais uma vez, a representar a mudança de sinal. Esses octos positivos juntam-se aos 10 guerreiros que já lá estavam Os 10, e formam um exército de 18 guerreiros, os desoctos. e pronto, a equação que começou como uma confusão de frações, dragões, parentes, está agora reduzida à sua essência. 9x igual a 18 guerreiros. A narrativa espelha na perfeição a simplificação algébrica. A complexidade deu lugar à clareza. E o rei Equalis sobe ao pódio e declara a solução. Se 9x valem o mesmo que 18 guerreiros, então cada x tem de valer por 2 guerreiros. O x é 2, a paz volta ao reino. E a equação está resolvida. É uma história tão bem construída, parece que nasceu de um daqueles momentos eureka. Mas quando lemos os documentos de apoio, percebes que a origem é muito mais humana. E talvez por isso mais interessante. Sem dúvida. O autor, o Sérgio Machado, revela que a ideia não surgiu de repente, surgiu de uma pergunta de um aluno para a qual ele, na altura, não soube dar uma boa resposta. A sério? Sim. Ele diz que ficou com a pergunta no bolso o resto do dia, a pensar naquilo. É um lembrete de que a melhor inovação pedagógica nasce muitas vezes da empatia, de nos colocarmos no lugar de quem não está a perceber. E o esforço investido é impressionante. Ele fala em cerca de 100 horas a desenvolver a história e a ilustrá-la no iPad. Sim, e dá um detalhe que eu achei incrível. Qual? Só para desenhar o lettering do título, a imitar o estilo de A Guerra dos Tronos, demorou 10 horas. 10 horas. Uau! É um trabalho quase artesanal. E isto faz-nos pensar, não é? Especialmente hoje em dia. Sim. Podíamos pedir a uma inteligência artificial para criar uma história sobre equações e teríamos algo em segundos. Mas teria esta alma, teria esta ressonância que nasceu de uma dúvida real de um aluno. É uma ótima pergunta e os resultados deste método falam por si. Ele partilha histórias de alunos com notas muito baixas, com muitas dificuldades, que depois desta história conseguiram resolver equações complexas com sucesso. E o recurso foi finalista de um prémio da Casa das Ciências. Não é só uma história bonita,
É uma ferramenta que de facto funciona. E funciona porque não é para ser vista de forma passiva, Lá certo? está. O Guia para Professores explica isso. A ideia é que o professor pause o vídeo em momentos-chave. E desafia os alunos. Exato. Desafia-os a serem jornalistas matemáticos. Eles têm de traduzir os eventos da história, o fogo dos dragões, a ordem do rei, para a linguagem da matemática. A história torna-se uma ponte. Uma ponte que eles têm de atravessar ativamente, do concreto para o abstrato. Esta abordagem parece mesmo muito poderosa, mas fica a pensar, terá limites? Quer dizer, esta metáfora funciona para tudo? E se tivéssemos, sei lá, equações de segundo grau, com x ao quadrado? Uma boa questão. Teríamos de inventar um super x, com uma capa. Onde é que a analogia pode começar a quebrar? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta é que provavelmente sim. A analogia tem os seus limites. Para equações quadráticas, a complexidade visual podia tornar-se esmagadora. Demasiada informação? Talvez o brilhantismo disto não é ser uma teoria unificada para toda a álgebra, é ser uma ferramenta perfeitamente otimizada para um problema muito específico. A barreira inicial. Exatamente. Aquela barreira inicial que tantos alunos sentem com as equações do primeiro grau. Isto é uma porta de entrada, não é o edifício inteiro. Percebo. É uma rampa de acesso que torna a subida muito menos assustadora. É isso mesmo. Portanto, em resumo, a Guerra dos Tronos pega num algoritmo, que é uma sequência de passos lógicos, e veste-o com a pele de uma jornada épica. E cada regra ganha uma identidade, uma motivação na história. A propriedade distributiva é o fogo dos dragões. Encontrar o denominador comum é um decreto real por justiça. Isolar a incógnita é a batalha final. Transforma o como se resolve num porquê narrativo. E isso, para o cérebro, faz toda a diferença. Não estamos a decorar passos, estamos a seguir um enredo. O autor refere nas notas que criou isto muito antes da explosão da inteligência artificial. Já falámos um pouco nisto, mas acho que vale a pena aprofundar como pensamento final. Sim, acho que é a questão central que este material nos deixa hoje. Numa era em que uma máquina resolve qualquer equação num instante e até gera conteúdo criativo. Qual é o valor de uma abordagem tão artesanal, tão demorada e, acima de tudo, tão empática como a Guerra dos Tornos? Será que o como aprendemos continua a ter a mesma importância que o que é aprendemos, especialmente quando se trata de construir uma compreensão a fundo e, mais importante ainda, uma relação positiva com o conhecimento?